terceira rodada. Nessa terceira rodada é a rodada temática. Nós temos 1 hora ainda, tranquilo. Rodada temática. Não avisei que tinha uma rodada temática. Nessa rodada são sorteadas a equipe que faz a pergunta, a equipe que responde a pergunta, e é sorteado também a equipe que... o tema da pergunta. Os temas, para já auxiliá-los de alguma forma, serão sorteados. Os temas são esses: morte, trabalho, realidade, felicidade e vida. Esses temas são sorteados e a equipe que fugir desses temas não pontuará nessa rodada. A equipe que fizer a pergunta que também não tiver a ver com essa temática não pontuará nessa rodada. Então, essa rodada é um pouco mais extensa porque tem que sortear os 3 elementos aqui. Então, vamos sortear. Então, vamos começar. Vou dobrar aqui os papéis novamente. Enquanto isso, vocês já vão pegando as questões que têm a ver com esses temas que eu mencionei. Muito bem. Vamos sortear a primeira equipe que vai começar. A equipe que vai começar perguntando é a equipe do romantismo novamente. O romantismo começa. O romantismo vai... Agora, se vamos sortear o tema, vai fazer uma pergunta sobre a temática realidade. Olha só que ironia do destino. O romantismo vai fazer uma pergunta sobre realidade para a equipe romantismo. Se tem a câmera aí, o romantismo vai fazer uma pergunta sobre realidade para a equipe do simbolismo. Romantismo sobre realidade para o simbolismo. Olha só, tem tudo a ver, hein? Muito bem. Vamos abrir o cronômetro aqui. Até 1 minuto para a equipe do romantismo fazer uma pergunta sobre realidade, o tema realidade, para o simbolista, os irmãos aí mais novo e mais velho. Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano, o personagem Eurico só consegue salvar a sua namorada, proteger seu país e ser fiel à sua religião com amor platônico, paixão pela pátria e motivação. Como que Eurico, na obra, poderia ter feito algo melhor se fosse simbolista, já que o simbolista, ao invés de enfrentar seus problemas, foge da realidade? Muito bem, uma pergunta sobre realidade. Agora a equipe do simbolismo tem até 1 minuto e meio para responder a pergunta feita pelo romantismo sobre a realidade. Certo, tá me ouvindo? Então, ele poderia, se ele fosse simbolista, ele poderia simplesmente, veja bem, usar o haxixe, por exemplo, que é um alucinógeno que vai fazer ele ter contato com ele mesmo, com o próprio eu dele, resolver de forma melhor, ele vai ter um contato melhor com o próprio ego dele, né? Ele não vai fugir da realidade, porque o ego dele tem a ver com a realidade, tá? E segundo Baudelaire, o haxixe ele não te leva a outro mundo, e sim te deixa a ter contato com sensações do seu próprio ego, com coisas de você, com coisas que têm a ver com você, né? No próprio Paraísos Artificiais ele cita um relato de uma mulher que usou o haxixe e começa a ver animais que ela gosta, ela começa a ver deuses do Olimpo que ela admira,
e coisas parecidas. Então, ele iria ter um contato ainda melhor com esse problema. E ele iria resolver, porque ele não está fugindo da realidade. Entende? Se ele estivesse usando o ópio, né, que é diferente, que ele estaria indo para outro mundo, né, até assim ele conseguiria, através de ver outros seres, sonhos, né, devaneios, alucinações, ele poderia evoluir mesmo assim também. Tá? Muito bem. Então agora 1 minuto de réplica da equipe. Gabriel, espera abrir a câmera, porque você está começando a falar um pouco antes e está comendo um pedaço da sua fala. Eu vou abrir aqui. Quando fizer assim, vai. Bom, o que isso tem a ver com o fato que eu falei? Eu disse que ele lutou numa guerra, ele teve que lutar numa guerra usando motivação para impedir seu país ser dominado. Ele lutou contra várias pessoas para proteger a mulher de ser estuprada. O que ele se melhorar o ego dele seria algo melhor, útil para isso aí? Não faz nem sentido isso. Ele não faria nada de útil para aquela mulher ou para o país assim. Um minuto de tréplica para a equipe do simbolismo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo normal? Então, melhorando o ego dele, a motivação dele ia aumentar, ele iria ter alucinações com a própria esposa dele ali sendo estuprada, enfim, e ele vendo essas alucinações, a motivação dele ia até o ápice, entende? Então ele não iria ficar, como eu posso dizer, a motivação dele iria aumentar mais ainda tendo contato com o próprio ego dele, né? Iriam ter alucinações que iriam vir dizer para ele, você com alguma coisa assim desse tipo, usando o próprio racismo, entende? Então é isso, concluído. Muito bem, então primeira pergunta e resposta, réplica e tréplica foi feita. Então, a temática da realidade já foi utilizada, não aparece mais. Romantismo já perguntou, então vamos sortear agora quem vai fazer a pergunta dessa rodada. Deixa eu dobrar aqui o simbolismo de novo. Agora quem vai fazer a pergunta é um ismo. Qual? Realismo. Realismo vai fazer a pergunta. Realismo vai perguntar para a equipe sobre a temática. Então, a pergunta do realismo sobre a temática felicidade. Olha só como as coisas estão indo. Realismo sobre felicidade para a equipe do naturalismo. Olha só que coisa bonita. O realismo vai perguntar sobre felicidade para o naturalismo. Muito bem. Cadê as equipes? Realismo e naturalismo. Realismo tem até 1 minuto para fazer uma pergunta sobre felicidade para o naturalismo. O que não nos deixa mais feliz do que, por exemplo, a resolução de um problema matemático, por exemplo, que você vai através do seu raciocínio ou da lógica para descobrir, quando você chega nele, a satisfação que ele dá, ou diversas outras coisas na vida que podem ser levadas para a felicidade através do raciocínio. Então, com base nisso, eu te pergunto, qual o sentido de uma vida baseada em sensações e instintos momentâneos? Concluído.
Até 1 minuto e meio para a resposta da equipe do naturalismo. Aqui, ó. Vem, Na verdade, do que adianta fazer uma pergunta, você observar algo e não comprovar, né? Se você observa e não comprova, não adianta de nada. Se você tem um problema matemático e você não comprova que ele está certo, também não vai adiantar de nada. Você não vai ficar feliz com só a sua observação, a sua conclusão sobre aquilo. Vem, Não Lindinho, vai comer dele, vem. trazer felicidade nenhuma. Lindinho. 1 minuto de réplica da equipe do realismo. E eu achei estranho, né? Mas em questão do que você falou, não sei se você sabe, mas a matemática ela é conhecida por ser exata, né? Então, se você consegue chegar a um resultado e você trilha aquele caminho na base tanto que seja dos erros ali, da insistência daquilo, quando você, com certeza, você vai chegar a algum resultado que vai ser positivo. Então, você fala que... E também não existem só teorias matemáticas que não chegaram a lugar nenhum. Você pode ver diversas teorias que chegaram, por exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein. Nada mais é do que uma teoria matemática. Concluído. Um minuto de réplica da equipe do naturalismo. Na verdade, para você ter a certeza de algo, você precisa comprovar, né? Você precisa ter provas de que aquilo está certo. Se você não tiver a prova, não vai adiantar em nada. Concluído. Muito bem. Então, romantismo e realismo já fizeram a pergunta. Não perguntam mais nessa rodada. Felicidade também já foi perguntada. O sistema não aparece novamente. Agora nós vamos sortear quem vai fazer a pergunta. Então, romantismo e realismo já perguntaram. As outras três equipes... Bom, as outras três equipes agora vão ser sorteadas porque o realismo e o romantismo já perguntaram nessa rodada e não perguntam mais nesta rodada. Então, as outras três equipes estão aqui e nós vamos ver quem vai fazer a pergunta agora. Quem vai fazer a pergunta é a equipe do parnasianismo. O parnasianismo vai ter que perguntar necessariamente sobre o tema O parnasianismo vai fazer uma pergunta sobre trabalho. Parnasianismo vai fazer uma pergunta sobre trabalho. As equipes do simbolismo e do naturalismo já responderam. Então, não respondem mais naturalismo, não e nem simbolismo. Essas duas equipes não respondem. Então, vamos sortear as demais equipes para ver qual a equipe que vai responder a uma pergunta do parnasianismo sobre o tema trabalho. Vamos só entre essas duas aqui, porque o parnasianismo não pode perguntar para si mesmo. Quem vai responder essa pergunta, então, é a equipe do realismo. Realismo vai responder a uma pergunta parnasiana sobre trabalho. Muito bem. Muito bem. Até 1 minuto para fazer a pergunta sobre trabalho. O realismo é a ideia do político, né? Pois os textos realistas, eles sempre apresentam uma pessoa que manipula tudo, que não se importa com ninguém além deles mesmos.
A minha pergunta atualmente vivemos em um mundo repleto de problemas políticos, desvios de capitais, corrupção e etc. Vocês concordam com essa ideia de que o seu movimento, eu quero que vocês me mostrem argumentos de que o seu movimento não contribui com isso, já que os socialistas realmente abordam um tema de manipulação e de não importância com ninguém além de si mesmo? Muito bem. Agora, até 1 minuto e meio para o realismo responder essa pergunta sobre trabalho. Solicita a câmera, realismo, por favor. Isso. Como qualquer situação da nossa vida, na política também é igual. Em um debate político, por exemplo, quando o político vai mostrar suas propostas, ele apresenta ali o que ele quer, o que ele pensa, só que o problema está na forma como as pessoas recebem aquilo. Entende? A manipulação só acontece para quem se envolve. Concluiu? 1 minuto de réplica para a equipe do Parnasianismo. Isso que as pessoas só são afetadas com essa ideia de manipulação porque são afetadas. Beleza. Mas isso não significa o fato de que os textos realistas sempre abordam uma pessoa que manipula todos. Eu pergunto para você se você acha que isso é certo. Pois se a gente abordar um tema de trabalho, os textos fazem a mesma coisa. Eles manipulam, eles corrompem, eles abusam do poder e sempre prejudicam a parte dos pobres. Sempre prejudicam os pobres. Então, você dizer aqui que as pessoas não devem ser facilmente afetadas, senão elas vão ser manipuladas, você está dizendo que todos os pobres são facilmente manipulados. E que isso realmente que todos os políticos você está dizendo que os pobres são manipulados e que isso está tudo bem, pois a culpa é deles, porque eles estão sendo facilmente manipulados. Isso não é certo, isso realmente não é certo. Você realmente acha justo uma pessoa ser manipulada? Não. Um minuto de tréplica da equipe do realismo. Solicitem a câmera. Eu falei que a população mais pobre é manipulada por ser pobre. Uma pessoa ela é manipulada quando ela deixa de lado a razão das coisas, a forma dela observar as coisas à sua volta, a razão e o raciocínio lógico. Então não importa se a pessoa é pobre, rica, branca ou preta, isso não tem diferença nenhuma. Concluiu? E a questão da manipulação, ela se dá, quando de forma negativa, mais a ética e a pessoa, o caráter da pessoa em si. Porém, a visão realista, qualquer pessoa é capaz de ter. Tanto uma pessoa que seja... Tempo encerrado. Muito bem. Consegue sair da câmera, o Engler? Porque não tá aparecendo você aqui pra mim, por isso que eu não consigo tirar. Não sei, tem algum defeitozinho. Aí, obrigado. Agora, muito bem. Agora, próxima equipe que vai fazer a pergunta. Não pode ser mais o parnasianismo, que já respondeu, nem o romantismo, porque já respondeu, e nem o realismo, que já perguntou. Então, realismo, parnasianismo e romantismo já perguntaram. Só falta perguntar o naturalismo e o simbolismo. Então, vamos lá.
simbolismo e naturalismo. Simbolismo e naturalismo vão ser sorteados agora, para nós vermos quem que vai ser. E quem vai fazer a pergunta agora é a equipe do simbolismo. Simbolismo sobre a temática da morte. Simbolismo vai perguntar sobre morte. Já responderam o simbolismo, ele próprio. O naturalismo já respondeu, não responde agora. E o realismo já respondeu. Então só vai poder ser para o parnasianismo ou para o romantismo. Se for para o romantismo, vai ser fácil. Se for para o parnasianismo, aí complica, né? Vamos ver. Vamos ver para quem vai ser. Ou não, né? Ou não. Então, simbolismo. Vai fazer uma pergunta sobre morte para o parnasianismo. Para o parnasianismo. Então, até 1 minuto. Equipe do simbolismo, solicite a câmera. Equipe do simbolismo. Simbolismo. Equipe do simbolismo. Até 1 minuto para perguntar sobre morte para o parnasianismo. Agora sim. Alô, alô, me escutando? Certinho, tá? Tá me escutando? Tá. Então, o simbolista ele escreve de maneira rebuscada, né? Ele coloca a morte em seus textos. Ele gosta de colocar a ascensão espiritual e incluir a morte. Né? Esse fator é crucial para que não seja um leitor qualquer que consiga ler suas obras. Torna sua obra mais complexa de se ler, mas tem um conteúdo nela. Né? Sendo assim, qual o sentido do poeta parnasiano de fazer um texto bem escrito e que nem conteúdo, nem de morte ele possui? Ou lições de vida? Terminei. 1 minuto e meio de resposta do parnasianismo. A primeira, começando com o tema da morte. Você disse que o simbolista ele faz aquele texto apenas para outro simbolista. Uma coisa que eu acho errada. Se uma pessoa está passando por uma dificuldade, eu acho que a melhor coisa que tem que fazer é se abrir, conversar com outras pessoas, tanto que estamos abordando com o tema de morte. O movimento basicamente pega pessoas que estão fragmentadas e quebradas e basicamente diz para elas: olha, pense em um mundo imaginário na sua cabeça e aceite ele, vive nele, coisa que não é assim que tem que ser. Ele tem que psicólogos, pessoas especializadas que conseguem tomar conta dessas ações e ajudar essas pessoas de verdade, não criando fantasias na cabeça delas, que nem vocês fazem. 1 minuto de réplica para a equipe do simbolismo. Solicite a câmera, simbolismo. Solicite a câmera. Eu vou pedir para que vocês esperem eu dar esse sinal, porque leva alguns segundos, quando eu coloco aqui, leva alguns segundos para aparecer para mim. Uns 2 segundos mais ou menos. Aí eu fazendo assim, quer dizer que já estamos visualizando por aqui. Fazer. Ok. Então você falou que você acha, né? E aí acaba toda a sua argumentação. Você está falando que você acha. Você é o quê? Um poeta? Você é uma autoridade? Né? Você é reconhecido por alguma fundação renomada no mundo? Essa argumentação já não é válida. Daí outra coisa também, você falou que vocês fazem, então você está me incluindo. Eu não sou simbolista, eu estou defendendo o simbolismo, tá? Eu não uso drogas, tá? Eu estou defendendo. Você não entendeu ele ainda, tá bom? Tipo assim, ele pode ser meu, mas não se importa com nada. Não se importa com evolução espiritual, ele só quer escrever alguma coisa ali bonitinha só, que vai ser com algumas pessoas que são burras, que não vão entender o texto de leitura,
mas não tem conteúdo. Então, como é que eu não... 1 minuto de tréplica para a equipe do parnasianismo. Você respondeu totalmente de fato na minha réplica. Eu disse que o que você não acha, né? Foi você, eu não sei a sua resposta. Por isso que eu coloquei o acha, né? Você não acha certo as pessoas que passam por problemas, pois você defende o simbolismo, você conhece o simbolismo muito mais do que eu. Você conhece a dor de um simbolista, então você não acha certo o simbolista realmente passar por um psicólogo, por pessoas que realmente conhecem o problema dele para melhorar, do que ficar vivendo em um mundo de fantasias, almejar a morte? Nós, do parnasianismo, somos positivistas. Nós, basicamente, somos opostos ao simbolista e ao naturalista, que é o pessimismo. Então, é claro que a gente valoriza a vida, mas na nossa doutrina de arte pela arte, nós não colocamos sentimentos em nossas obras. Mas isso não significa que a gente basicamente apoia a ideia da morte, que nem vocês fazem. Muito bem. Para a última pergunta dessa rodada, ficou faltando... Então, romantismo fez perguntas, realismo, parnasianismo, simbolismo. Então, só falta o naturalismo perguntar. O último tema que ficou faltando para ser... Então, naturalismo vai perguntar. O último tema que falta é o tema vida. Naturalismo vai ter que perguntar sobre vida para a equipe que faltou, que é quem já respondeu. Simbolismo respondeu, naturalismo respondeu, realismo, parnasianismo. Para o romântico, naturalismo vai fazer uma pergunta sobre vida para o romântico. Solicitem as câmeras, românticos e naturalistas. Naturalista, falso naturalismo. Naturalismo tem até 1 minuto para fazer uma pergunta sobre o tema vida para o romântico. Cadê o naturalismo? Solicite a câmera. Isso. Então, espera eu dar o ó. Em 11 de setembro de 2001, ocorreu uma série de ataques nos Estados Unidos, inclusive o World Trade Center, o maior centro econômico dos Estados Unidos, foi um dos alvos desses ataques, onde 2.900 pessoas morreram e muitas outras tiveram suas vidas prejudicadas por isso, por um ato terrorista que foi uma atitude romântica que acabou em destruir as vidas de outras pessoas. Elas mataram por amor, novamente. Vocês românticos concordam com as pessoas que têm essas atitudes, afinal elas mataram por amor. Minha pergunta é, como vocês podem afirmar que essa é a melhor forma de expressar a sociedade em que estamos hoje, se pessoas que se deixam levar por idealismo fizeram e persistem em fazer essas coisas que acabam prejudicando a vida de muitas pessoas? Muito bem. Até 1 minuto e meio para a resposta da equipe do romantismo. Bom, você disse que os românticos fazem isso completamente por envolvimento. Porém, o erro não está na pessoa que é envolvida, está na pessoa que por trás dela, a pessoa que manipula ela. A pessoa que manipula ela a fazer isso, provavelmente completamente realista, ela tem um objetivo muito além do que o romântico ali que está sendo manipulado ele quer. O romântico ele não quer matar ninguém, ele simplesmente quer se envolver e ser feliz. Ele quer ter uma vida boa. Agora, a pessoa que está por trás daquele ato terrorista é o verdadeiro motivo da morte dessas pessoas. 1 minuto de réplica para a equipe do naturalismo. Só responder uma pergunta, né? E outra coisa também é que essas pessoas não têm só esse relato, tem vários outros.
são reais, e que as pessoas elas não pensaram na vida das outras pessoas, elas pensaram apenas no seu ideal, fazer o que era melhor para o seu ideal, o que era melhor para elas. E não é dessa forma que as pessoas devem pensar na sociedade hoje em dia. 1 minuto, então, de tréplica para a equipe do romantismo. Você disse que elas não pensaram no próximo, só nos seus ideais. Mas como você comprova isso? Você falou que tem vários exemplos, tem vários casos reais, mas você não tem nada para comprovar realmente que elas não foram manipuladas por alguém. Você simplesmente está falando o que sai da sua boca para fora. Se não tiver comprovação, não posso acreditar. Concluído. Muito bem, terminamos a segunda rodada e ainda temos 28 minutos, na verdade 27 e 37 segundos. Podemos continuar então. Terceira rodada concluída, agora vamos